Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa nona aula, parte 2, para que nós possamos então continuar com a resolução de exercícios e assim fortalecer a teoria que nós acabamos de estudar com relação à teoria das esferas. E essa traz aí elementos fundamentais, como por exemplo o fuso, a cunha e a superfície esférica, que é muito importante nós trabalharmos dentro da geometria espacial com esse sólido geométrico. Então aqui nós temos um exemplo que diz que um observador, ele é colocado no centro de uma esfera de raio de 5 metros, ele vê o arco AB sob um ângulo de 72 graus. Então observe aqui a figura. O fuso esférico, pessoal, ele tem uma relação direta com a área da esfera. Por quê? Porque se você observar, essa capa aqui preta, vamos dizer assim, está o quê? Cobrindo a esfera. Então, o que cobre a esfera é a superfície esférica, ok? Não tem nada a ver com volume. Então, o fuso esférico, ele tem área, ele não tem volume. O que tem volume é a cunha, ok? Então, no caso aqui, a primeira coisa que você tem que observar quando você for trabalhar com esse tipo de sólido, em relação à questão do fuso esférico, é lembrar o seguinte, que o 360 graus, que é a volta completa da nossa esfera, nessa relação envolvendo aí o fuso esférico, sempre vai estar para a área da esfera, pessoal. Como eu falei, isso é uma superfície, uma parte da superfície toda que nós temos aqui para falar. Ou seja, o fuso esférico sempre vai estar relacionando a questão da área da esfera. Então, eu vou pegar uma volta completa, está para quem? Para 4πr ao quadrado. O que é isso? É justamente a volta completa em relação ao todo da esfera coberta, a superfície esférica. Então, eu tenho 72 graus, como o exercício falou, certo? Que vai estar para quanto? A área desse fuso. É assim que eu acho a área do fuso. Então, eu tenho que lembrar que todas as vezes, quando ele pedir aqui, calcule a área do fuso, tem que lembrar que esse fuso esférico relaciona essa regra de 3 simples com relação a essa propriedade do sólido de revolução girar em torno desse eixo, contendo esse diâmetro e, portanto, nós temos aí essas semicircunferências girando em torno desse eixo que vai, então, surgir essa superfície, que é chamada de fuso esférico. Então, aqui, nós vamos fazer o quê? Fazer o produto dos meios pelos extremos, pessoal. E é importante que você lembre que é possível simplificar 360 graus por 4, tá? Isso aqui é só para facilitar, pessoal. Mas quem não quiser fazer essa simplificação, fique à vontade, você trabalha com 360 graus, não tem problema nenhum. Eu só faço isso para a gente, então, facilitar aqui as contas. Então, vamos lá, multiplicando o meio pelos extremos, eu vou ter 90 graus, né? Vezes quem? AF, né? Que seria a área do fuso, que eu quero saber, que vai ser igual a quanto, pessoal? Eu já multipliquei aqui os meios, agora eu vou multiplicar os extremos. Tudo bem? Então, eu vou ter 72, tá? 72 vezes π, ok? Olha aí, presta atenção. Vezes o raio. Só que o raio, pessoal, o exercício deu, olha lá, 5 metros. Então, eu vou levar 5 metros ao quadrado, que vai dar quanto? 25, né? Então, eu vou ter assim, pessoal, ó. Eu vou pegar aqui, vou pegar o 5, vou elevar ao quadrado. Eu sei que dá 25, tá? E agora, eu vou, então, fazer a seguinte conta, pessoal. Vamos tentar simplificar os resultados que nós temos aqui. Então, a área do fuso vai dar 20π, o quê? Metros quadrados, ok, pessoal? Aqui não deu para escrever os metros quadrados, eu vou escrever aqui embaixo, ok? Pronto. Então, esse exemplo, ele quis mostrar uma forma de você utilizar essa relação que nós havíamos demonstrado lá na nossa teoria, pessoal. Lembre-se, fuso esférico tem área, não tem volume, ok? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então o exercício diz o seguinte, determine o volume de uma cunha esférica, observe o que ele está perguntando aqui, pessoal. Vamos realçar o que ele está querendo, ele quer o volume
da cunha esférica, que é fabricada a partir de uma esfera de 6 metros de diâmetro e um ângulo diedro de 36 graus. Então, o que nós precisamos lembrar? Observe aquilo que eu havia dito anteriormente. O volume da cunha está relacionado com relação ao volume da esfera. Então, a volta completa é 4/3 de πr ao cubo, tá? Que é o volume da esfera. Então, uma volta completa se relaciona com volume. Agora, uma parte desse volume, que é justamente uma parte da, né? Nós temos então o quê? Ele está dizendo que é um ângulo diedro de 36 graus. Então, eu tenho aqui 36 graus, que vai estar para esse volume que eu quero determinar. Então, eu tenho 36 graus, que vai estar para esse volume que eu quero determinar. Então, o volume da cunha será como? Dado exatamente pela multiplicação dos meios pelos extremos e será resolvida por essa regra de 3 simples, pessoal, conforme nós havíamos dito. Então, quando eu multiplicar aqui o meio pelos extremos, eu quero achar exatamente quem? O volume da cunha. Que aqui, pessoal, eu tenho esse produto aqui, ó, ok? Então, eu vou ter 36 vezes 4/3 de πr ao cubo. Agora, pessoal, este R eu tenho como encontrar no problema. Ele fala que a esfera tem um diâmetro de 6 metros. Então, quanto é que vale o raio? A metade. Então, vai ficar 3 elevado ao cubo. Ok, pessoal? Então, agora, nós precisamos apenas fazer algumas simplificações para facilitar a nossa vida, ok? Vamos lá. Então, essa simplificação aqui, pessoal, o que nós observamos? 4 dividido por 2 dá 2 e 30 dividido por 2 dá 15. Então, vai ficar 2 vezes π vezes 27 sobre 15. Dividindo aqui vai dar 3,6 π metros cúbicos. Então, aqui nós temos, pessoal, o volume destacado da cunha. Ok? Então, vamos lá para o nosso próximo exemplo. Bom, o exercício diz o seguinte: uma panela cilíndrica de 20 centímetros de diâmetro está completamente cheia de massa para doce, sem exceder a sua altura, que é de 16 centímetros. O número de doces em formato de bolinhas de 2 centímetros de raio que se pode obter com toda essa massa é de quanto? Então, pessoal, tem uns detalhes super importantes aqui. Vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos observar: panela cilíndrica, pessoal. O que significa isso? Significa dizer que nós temos aí o volume do cilindro, tá? Que nós precisamos calcular para saber a quantidade de massa, porque se essa panela está cheia, ele diz que está completamente cheia, mas não excede a altura, que é 16 centímetros. Então, o que acontece? Eu preciso saber a quantidade total de massa. Nós temos uma panela cilíndrica, então eu preciso achar o volume desse cilindro, ou seja, o volume da panela. Então, para isso, eu vou usar o quê? O volume do cilindro, que diz que é a área da base vezes a altura, ok? E lembre-se que a área da base é πr ao quadrado, lembra disso? Vezes quem, pessoal? Vezes h. Mais h não é 16? Beleza. Então, facilitando minha vida, eu vou ter o seguinte: o raio, ele disse aqui que a panela tem 20 centímetros de diâmetro. Então, quanto é o raio? É 10 centímetros. Então, eu vou ter π vezes 10 ao quadrado vezes 16. Então, esse volume aqui já deu para ver que nós vamos encontrar de quanto, pessoal? 16 vezes 100, 1.600 π. Então, olha só, o volume aqui da panela cilíndrica, eu já sei quanto é que é. É 1.600 π centímetros cúbicos. Bom, pessoal, mas observe que aqui ele fala que o número de doces tem um formato interessante aqui. Vamos lá destacar bolinhas de 2 centímetros. O que significa isso? Porque qual é a ideia, pessoal? Aqui é o seguinte: se eu tenho uma quantidade X de massa, essa massa ela vai se distribuir em bolinhas. Então, eu já tenho que o volume total é 1.600 π centímetros cúbicos. Então, eu vou pegar esse volume e vou dividir pela quantidade de volumes em bolinha. Então, para isso, o que eu faço? Eu calculo
o volume, porque ele me deu aqui o raio, que ele diz que o número de doces em formato de bolinha de 2 centímetros de raio, ele quer saber qual é a quantidade. Então, para isso, eu preciso identificar o volume dessas bolinhas de 2 centímetros. Então, quando eu tiver o volume da esfera, que é 4/3 de πr ao cubo, o que eu vou ter que observar? Que o volume da esfera, basta eu ter o raio, pessoal, eu já determino, porque o resto tudo é constante. Então, 4/3 de π, ok? Vezes r ao cubo. Mas quanto é o raio das bolinhas aqui, ó? 2 centímetros. Então, vai ficar 2 ao cubo. Ou seja, 2 ao cubo dá 8. Vamos lá, vamos tentar simplificar a nossa vida aqui. 2 ao cubo dá 8. 8 vezes 4, 32. 32 dividido por 3 vezes π. Nós vamos ter aqui, né, centímetros cúbicos, ok? Eu vou dividir o volume da panela pelo volume das bolinhas de 2 centímetros de raio, ok? Então, vamos lá. Porque assim eu consigo identificar o número de doces que vai realmente ter esse formato. Então, pessoal, 4.800 dividido por 32 dá 150. Então, nós vamos ter o quê? 150 doces que vai ter esse formato de 2 centímetros de raio com relação a essa quantidade de massa que compõe aí essa panela cilíndrica. Ok, pessoal? Então, vamos lá para o nosso próximo exemplo. Bom, pessoal, observe que o exercício diz o seguinte: tem-se um recipiente cilíndrico de raio 3 centímetros com água. Então, já fica esperto aí que se você tem um cilindro, é claro que é importante você, primeiramente, observar que esse cilindro tem um determinado raio, que é 3 centímetros, e, portanto, no sentido de que ele fala aqui que ele mergulha uma bolinha esférica, o nível da água sobe a 1,2 centímetro. Então, significa dizer o seguinte: o volume do cilindro tem que ser o quê? É a área da base vezes a altura, pessoal. E aí eu já tenho todos os elementos para calcular esse volume do cilindro. Vamos colocar aqui VC, ok? Então, observe que a área da base é π r ao quadrado vezes quem? Vezes h. Só que o h, ele vai ser quanto? Para esse volume do cilindro. Nós temos que observar que esse volume vai relacionar esta altura. Porque ele diz que quando ele mergulha, o nível da água sobe cerca desse valor. Então, isso é a altura. Então, vai ficar o quê? Π, né, vezes o raio ao quadrado que ele lhe deu, que é 3 centímetros, vezes 1,2. Ok? Então, com isso, eu já vou determinar o volume. Mas por quê? Porque esse volume vai ser equivalente a 4/3 de quem? De π r ao cubo, ou seja, o volume desta bolinha que ele mergulha nesse recipiente, porque ele fala que a bolinha é esférica, ok? Se a bolinha é esférica, então eu tenho o volume da esfera aqui. Tudo bem? Então, o volume da esfera, basta eu ter o quê? O raio, não é isso? Para calcular. Só que este volume eu encontro exatamente fazendo essas contas aqui com o volume do cilindro. Então, esse volume vai ser exatamente o volume do cilindro aqui. Vai ser, vamos colocar aqui, VE para identificar o volume da esfera. Vai ser exatamente igual ao volume do cilindro nesse caso. Ok? Então, vamos achar aqui o volume do cilindro. Então, pessoal, vocês precisam fazer essa conta aí, tá? É importante vocês relembrarem a matemática elementar, pessoal. Então, vai dar 10,8 π centímetros cúbicos, ok? Então, este resultado, vamos destacar aqui, esse resultado será exatamente o resultado que eu preciso aqui, ó. Então, vai ficar 10,8, que vai ser igual a 4, ou seja, o volume do cilindro equivalente aqui ao volume dessa esfera. Então, eu vou pegar este resultado, 10,8 π, igual a 4/3 de quem? De π r, o que eu quero achar. Ou seja, eu quero achar o raio dessa bolinha. Então, olha só, pessoal, aqui você precisa observar que esse π já se cancela. Fazendo as contas elementares aqui,
eu vou encontrar que o raio vai ser igual, olha aí a matemática elementar, por favor, relembrem, procurem estudar e verificar esses detalhes aqui, pessoal, dessas contas elementares. Vocês precisam aprender e saber fazer, ok? Então, eu deixo a cargo de vocês esses detalhes aqui, tá bom? Para nós ganharmos tempo. Então, pessoal, o raio ao cubo vai ser exatamente 8,1. Olha só, se nós tivéssemos o R ao cubo igual a 8, eu já sei que o R é 2. Tudo bem, pessoal? Então, observe que aqui nós vamos ter que ter um valor aproximado. Então, se eu for tirar a raiz cúbica desse resultado de 8,1, é claro que eu vou ter, então, um R bem aproximado aqui de 2, ou seja, 2 centímetros. Tá ok, pessoal? Então, com isso, agora, nós identificamos aqui o resultado que nós estávamos à procura, que seria o raio dessa bolinha que foi mergulhada nesse recipiente cilíndrico de raio 3 centímetros e que tem uma determinada altura a partir do momento que você mergulha essa bolinha dentro desse recipiente. Tudo bem, pessoal? Então, com isso aqui, eu tenho até algumas alternativas e é claro que vai ser a letra C. Bom, pessoal, então aqui nós chegamos na nossa DL e em virtude do nosso tempo não será possível resolver. Nós esperamos que vocês, de fato, tentem fazer, resolvam, tirem as dúvidas, não deixem de realizar essa resolução, que é importante para fixar a teoria estudada. Ok, pessoal? Então, vamos ver aqui o enunciado do problema. Ok, pessoal? Então, era isso. Muito obrigada, um abraço para vocês e até a nossa próxima videoaula.